Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós também queremos pedir que nesse instante você convide seus familiares para estar conosco, para participar desse momento de meditação na Palavra de Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor nesse momento. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluias. Feliz o homem que em ti confia.
teu bendito cuidado sobre nós. Louvamos a Ti porque o Senhor tem sido nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações de geração em geração. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado paz em meio ao caos, em meio às circunstâncias adversas. O Senhor tem preservado nossas vidas, o Senhor tem guardado a nossa fé, o Senhor tem nos fortalecido e encorajado. Louvado e exaltado seja o teu nome. Queremos suplicar, Deus bendito, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre aqueles nossos irmãos que depositaram seus dízimos e ofertas. Que o Senhor os encontre, que o Senhor os alcance com sua graça, que o Senhor cumpra sobre eles a sua boa palavra de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre suas vidas. Rogamos a Ti também, Senhor, que o Senhor abençoe toda a família da Sandra e do José Paquete, que o Senhor os cubra com sua graça, que Teu Espírito leve consolo aos seus corações, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nessa noite especial, cabe uma observação depois de termos cantado esse cântico. Esse cântico não fala de triunfalismo. Nós não somos cegos a ponto de pensar que com uma canção como essa nós estamos imunes ao vírus. Então, antes que você pense que cantar esse cântico significa que praga nenhuma vai chegar à nossa vida, no sentido de que o vírus não vai nos acometer, o cântico não diz isso. O que nós estamos cantando é o salmo. O salmista está falando da sua confissão no cuidado de Deus, no socorro de Deus, na proteção de Deus. E ainda que nós venhamos em algum momento, quem sabe, sermos acometidos por enfermidades, nós sabemos que Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua cuidando de maneira tal que o inimigo jamais vai tirar do nosso coração o amor por Ele, a fé e a certeza da nossa salvação eterna. Eu quero meditar com você nessa noite, baseado no Salmo de número 11. Salmo 11. O Senhor é forte refúgio. E eu quero meditar baseado no seguinte tema: o cântico dos imperturbáveis. Esse salmo vai falar sobre isso nessa noite. O cântico dos imperturbáveis. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos do coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus, fale conosco nessa noite, com misericórdia e graça. Fale conosco e, ó Deus, aquiete nossa alma na convicção de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o mundo anda muito confuso nos últimos dias, e eu nem me refiro propriamente à pandemia que tem assolado as nações, me refiro mais ao que Isaías escreve no capítulo 5, versículo 20, ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, ai daqueles que chamam a luz de trevas e as trevas de luz, ai daqueles que chamam o doce de amargo e o amargo de doce, ai daqueles que invertem os valores, ai daqueles que fazem com que a sociedade vire de pé cabeça, ai daqueles, é disso que eu digo. As pessoas parecem que estão chegando no momento em que o autor Rui Barbosa havia escrito, que chegaria o tempo em que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Parece que estamos chegando assim, porque os valores foram invertidos, banalizados.
As famílias têm sido alvo de grande ataque. As músicas insinuam cada vez mais que é melhor viver uma vida imoral. O casamento já não tem tanta estabilidade, nenhum tipo de incentivo. A família com os filhos tem sido bombardeada pelos valores imorais na sociedade. Tudo está banalizado. Há uma forte crise de autoridade nos nossos dias, e já não é de agora, fazem anos que nós vivemos essa crise de autoridade, de modo que o que podemos dizer é que a sociedade está perdendo o seu referencial. A sociedade está perdendo o seu valor, de modo tal que já não há mais absolutos. A sociedade de hoje não tem mais uma verdade absoluta. A verdade é aquilo que o seu coração pensa que é certo, é o que cada um acha que é certo. Parece que nós estamos voltando lá nos dias dos juízes, onde cada um fazia o que era mais reto no seu coração. Diante desse cenário, em que parece-nos que os fundamentos estão destruídos, em que os valores estão destruídos, em que a população se desespera, nós olhamos para esse texto e vemos nesse texto aqui um grupo de pessoas que são simplesmente imperturbáveis. Ainda que os fundamentos estejam destruídos, o coração deles se mantém em paz. E daí nós podemos e precisamos aprender com esse grupo de pessoas. O Senhor Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, está registrado no versículo de número 1, quando Jesus diz assim aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, não fique perturbado, não fique preocupado. Bem, olhando para esse texto, Davi tinha muitas razões para ficar perturbado. O contexto em que esse salmo foi escrito foi durante a perseguição do rei Saul contra a vida de Davi. Davi não era rei, Davi estava apenas começando a sua vida, era ainda muito jovem. Ele já havia vencido Golias nessa altura aqui, mas você deve se lembrar que as mulheres cantavam assim: Saul venceu aos seus milhares, Davi venceu aos seus 10 milhares. Isso gerou ciúme no coração de Saul, gerou amargura no coração do rei, e o rei então intenta contra a vida de Davi e o procurava pelas cidades, pelos campos, pelos desertos e até nas cavernas. Ele era o rei, ele era a lei, ele era a força, ele era a autoridade e não precisava prestar contas a mais ninguém, exceto a Deus. Portanto, esse salmo é escrito no meio de uma grande crise pessoal de Davi. E Davi começa o salmo com uma palavra ou uma resposta corajosa. Ele diz assim: no Senhor me refugio. O Senhor é o meu refúgio. Nós vamos dividir esse salmo aqui em duas partes. Os versículos 1, 2 e 3 vai falar das vozes do desespero. E os versículos 4 a 7 vai falar da voz da segurança em Deus. Os desesperados se comportam de uma forma, aqueles que são imperturbáveis se comportam de outra forma. E é isso que o salmo está nos dizendo. Então, vejamos aqui do versículo 1 a 3, as vozes do desespero. Quando Davi começa dizendo: no Senhor me refugio, a razão para ele iniciar o salmo dessa forma está logo abaixo, ainda no versículo 1, na parte B. Como vocês podem dizer à minha alma, como vocês podem me aconselhar assim, dizendo: foge como um pássaro para o monte. Os amigos de Davi estavam com medo da perseguição de Saul, estavam com medo do que podia acontecer com a vida de Davi, e então eles aconselham a Davi com boa intenção, com bom coração: foge, Davi, porque não tem mais opção para você. Parece o conselho de Pedro dirigido a Jesus, quando Jesus fala da necessidade da sua morte, e Pedro diz assim para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. É boa a intenção,
Pedro não conhece o futuro, Pedro não conhece o decreto de Deus, Pedro não sabe da necessidade da morte de Jesus. Então, com boa intenção, ele diz: ó Senhor, não morre não, cuide da sua vida. E Jesus diz para ele: arreda de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Os amigos de Davi, aqui nesse Salmo 11, estão aconselhando Davi assim: foge, Davi. E eles apresentam os argumentos. Veja bem, foge porque os nossos inimigos já armaram o arco para atingir a sua vida, já armaram a flecha, e eles são violentos, eles são implacáveis, você sabe disso. Versículo de número 2: porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda. Foge, Davi, porque não tem como escapar. Eles ainda dizem mais: foge, Davi, porque os nossos inimigos são traiçoeiros, eles são ardilosos, eles tramam as ocultas. Versículo 2 continua dizendo assim: para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Foge, Davi. Foge porque eles são maldosos, são implacáveis, já armaram o arco, a flecha, já está tudo apontado para você. Eles têm no coração uma resolução: eles vão te matar. E eles são traiçoeiros, eles tramam as ocultas, eles fazem as coisas na surdina, por debaixo do pano. E olha que eu nem estou falando do Brasil, estou falando ainda lá do rei Saul. Ainda nos é dito aqui do intento desses inimigos, quando no versículo de número 3, os amigos de Davi dizem assim: Davi, não tem jeito, foge, porque os fundamentos foram destruídos. E uma vez que não se tem mais fundamentos, o que o justo pode fazer? Davi, nós acreditamos em você, concordamos com você, entendemos que você é justo, entendemos que você é bom, mas os fundamentos estão destruídos. Não há mais valor, não há mais lei, não há mais padrão, não há mais regra a ser seguida. O homem é o rei, ele acha que está por cima de todos, ele acha que não deve prestar contas a ninguém, ele inverteu todos os padrões morais e ele está resolvido em matar você. Foge, Davi. O medo tomou conta do coração, o desespero tomou conta. As causas são aqui apresentadas e as causas são razoáveis, mas fugir não é solução. Você deve se lembrar, por exemplo, que o profeta Elias, certa feita, quis fugir da perversa rainha Jezabel. Depois de ter desafiado os profetas de Baal e derrotado, a rainha manda um recado para Elias. E a rainha diz: façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã a essas horas eu não fizer com você o que você fez com os profetas. Elias então decide fugir, como se fugir resolvesse o problema. E Deus encontra Elias. Mais tarde você deve se lembrar que o profeta Jeremias queria fugir do ministério e não queria mais proclamar o nome de Deus. Deus foi até ele e o encontrou, e ele continuou pregando. Jonas tentou fugir também do ministério, fugir até de Deus, pegando um navio e indo em direção completamente oposta ao que Deus havia indicado para ele. Deus o tomou de maneira forte, fazendo uma grande tempestade no mar, fazendo com que ele fosse lançado ao mar. Um grande peixe o engole, e milagrosamente esse peixe o leva até a cidade onde Deus mandou pregar. E assim acontece, porque não dá para fugir, porque fugir não é a solução. Pedro, depois do julgamento de Jesus, vendo-se como alguém que estava traindo Jesus, saiu para chorar amargamente e estava transtornado consigo mesmo, com a sua capacidade, como quem diz: como eu fui capaz de fazer isso com ele? E ele tenta fugir da realidade. João registra que Pedro disse assim: vou pescar. E Jesus vai até Pedro naquela pesca e o recupera, porque fugir não é solução. Eu quero então destacar a segunda parte
desse texto, porque se fugir não é solução, nós precisamos reconhecer que algumas vezes nós somos tentados a fugir, algumas vezes nós somos tentados a desanimar, algumas vezes somos até aconselhados a desistir. As pessoas próximas, talvez, os amigos, talvez, nos aconselham a desistir e parar de lutar, desistir da família, desistir do casamento. Às vezes a gente ouve aquela expressão muito comum: nossa, dá vontade de ir para a lua, se eu pudesse fugir e ir para a lua, eu iria. Eu diria, fugir não é solução. Os versículos de número 4 a 7 nos mostram então qual é a solução: a segurança em Deus. As pessoas se tornam imperturbáveis com as crises quando elas estão seguras em Deus. O versículo de número 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja que Davi escreve qual é a sua confiança, qual é a razão da sua confiança no início do versículo 1, e então ele começa a falar sobre o conselho dos amigos, e agora no versículo 4, Davi volta a dar razão à sua confiança. Por que eu iria fugir se o Senhor está no seu santo templo? Por que eu iria fugir se o Senhor continua no seu trono? Por que eu iria fugir se os olhos do Senhor estão atentos? Por que fugir? Esse salmo, então, fala de duas teologias aqui: a teologia dos desesperados, que encontram segurança na fuga, e a teologia dos imperturbáveis, que encontram segurança no Senhor. De qual desses dois grupos você faz parte? A cena sombria aqui desses aconselhamentos registrados no versículo 1, 2 e 3, ela é completamente anulada, aniquilada a partir do versículo de número 4, porque Davi tem uma convicção: ainda que o governo humano esteja abalado, ainda que os valores no governo humano estejam de ponta cabeça, ainda que os fundamentos estejam destruídos aqui na terra, o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor está no seu trono, e Ele não é abalado pelas circunstâncias aqui da terra, por circunstâncias externas. Pelo contrário, Ele continua inabalável, governando de maneira soberana, sábia, séria, justa e boa. Não há então por que fugir. Veja que esse salmo tem a sua ênfase no que o Senhor é e no que o Senhor faz. No versículo 1, Davi diz: no Senhor me refugio. Depois, a partir do versículo 4, ele diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está no seu trono, o Senhor está com os olhos abertos, o Senhor com suas pálpebras sonda os filhos dos homens, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, o Senhor abomina a violência, o Senhor faz chover sobre os perversos, o Senhor retribui ao justo, o Senhor vai permitir que os retos lhe contemplem a face. Tudo é o Senhor. Tudo depende de Deus, meus queridos. As coisas não dependem das circunstâncias, as coisas não dependem do governo humano, as coisas não dependem do coração humano, porque o coração humano é maldoso. As coisas dependem de Deus. Essas são as razões para a fé e a confiança triunfarem sobre o medo, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Mesmo diante disso, a resposta de Davi ao conselho dos seus amigos é: Deus reina, Deus está no trono, então não há o que temer. O texto ainda segue, apontando para esse cuidado, dizendo: Deus vê todas as coisas, os seus olhos estão abertos, e Ele conhece cada detalhe, cada vida. Queridos, como diz Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado de todo o universo que Deus não possa colocar o dedo e dizer: isso aqui é meu. Ele conhece cada canto, cada vida, cada história, cada detalhe. Não apenas conhece, mas determinou cada um deles antes mesmo de criar todas as coisas. Por mais que os fundamentos estejam destruídos, Deus continua no seu trono.
A partir do versículo 5, começa uma série de ações com a iniciativa de Deus, para mostrar que esse salmo é um salmo que exalta Deus e as suas ações. O salmo mostra que é o Senhor quem põe a prova, é o Senhor quem observa, é o Senhor quem retribui. Tudo depende de Deus. E o fato de os ímpios continuarem fazendo coisas más não significa que Deus não julga cada um deles. Ao contrário, esse é um tempo de paciência, esse é um tempo de misericórdia, esse é um tempo em que Deus estende a graça para que haja transformação. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 e 11 diz assim: disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Isso mostra para nós que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. O Senhor dá-lhes um tempo para que de fato cada um revele o que está em seus corações. O ímpio vai revelar o tamanho da sua maldade, o justo vai revelar o quanto ele ama a Deus e quanto ele é dependente de Deus. Eu queria então destacar aqui esses versos para poder mostrar como o Senhor prova e reprova o ímpio, e como o Senhor prova e retribui com aprovação ao justo. O versículo de número 6 diz assim: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. O Senhor prova ao justo e ao ímpio, o Senhor prova ao ímpio. Ele conhece que o seu coração não é reto nele, ele conhece a sua soberba, ele conhece a sua arrogância, e ele mesmo vai retribuir no tempo oportuno. O versículo, quando diz aqui brasas de fogo e enxofre, ele logo nos traz à mente a referência de Sodoma e Gomorra, para mostrar como Deus trará um juízo imediato e completo sobre a vida daqueles que permanecem na injustiça, que permanecem na impiedade. Mas o texto do versículo de número 7 diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Então, quando você liga o versículo 5 ao 7, o Senhor põe à prova ao justo, e Ele vai então retribuir ao que ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Isso significa que o justo e o ímpio passam igualmente por provas, o justo e o ímpio passam igualmente por tribulações. Nos nossos dias podíamos dizer, o justo e o ímpio passam igualmente pela pandemia. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele diz que tanto o justo quanto o ímpio constroem a casa, só que um constrói sobre a areia e o outro constrói sobre a rocha. A diferença é o fundamento das casas, um na areia e o outro na rocha. Mas as duas casas, a casa do ímpio e a casa do justo, passam pelas mesmas situações, os mesmos problemas. Caiu a chuva, sopraram os ventos, inundou-se, e tudo isso deu com ímpeto contra a casa. Uma ficou de pé, a outra caiu. É isso que o texto aqui do Salmo 11 está nos dizendo. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. O ímpio cai, o justo fica de pé. O ímpio teme, o justo confia no Senhor. O ímpio é reprovado, o justo é aprovado. Deus tem provado o seu povo. Mas aqui fala da retribuição. Os retos, aqueles que temem ao Senhor, lhe contemplarão a face. Tudo que a nossa alma mais deseja é o momento de podermos estar face a face com o Senhor. O grande privilégio perdido lá no Jardim do Éden, após o primeiro pecado, quando Deus ainda falava com eles face a face. O pecado fez uma separação, houve um rompimento,
Então agora tudo que o coração humano temente, zeloso a Deus, mais deseja é o momento em que o veremos face a face. Moisés chegou a pedir isso a Deus: mostra-me a tua glória. Deus então diz: você não pode ver minha face, Moisés. Vou colocá-lo na fenda da rocha, vou colocar a minha mão, vou tapar, e depois que eu tiver passado, eu então vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23. E Deus dá uma razão por isso: porque nenhum homem pode ver a minha face e permanecer, porque o homem está em pecado. Mas quando você olha para Apocalipse capítulo 22, versículo 4, a grande promessa do Senhor para se cumprir no novo céu e na nova terra é a afirmação de que os filhos de Deus o verão face a face. Esse é o anseio do salmista aqui. Por isso ele começa o salmo e termina o salmo dizendo: no Senhor me refugio. Como eu poderia fugir? Se aqueles que confiam no Senhor um dia serão galardoados e poderão vê-lo face a face, vale a pena confiar no Senhor, o nosso Deus. Eu quero então concluir com algumas aplicações para nós. Esse salmo nos mostra como Davi tinha sua confiança totalmente em Deus. Como Davi teve a capacidade de olhar para a cidade onde Deus está com o seu trono, o Rei dos céus, ao invés de olhar para a cidade que já não tinha mais fundamentos. Como Davi confia no governante maior do universo e já não pendia o seu coração para o governante da terra. Como Davi entendia que o governo terreno inverteu os fundamentos, abandonou os valores, removeu os marcos antigos, mas seguia também entendendo que Deus continuava no trono com os seus valores absolutos, de modo que não há por que temer. Não há. Então essa palavra, meus queridos, é para você que, quem sabe, está com medo diante das circunstâncias da pandemia, ou quem sabe está com medo até mesmo de viver agora uma situação de desemprego. Eu quero dizer para você que nós cremos num Deus que está sentado no trono, que governa todas as coisas, que cuida até dos pardais. A Bíblia diz que nenhum pardal morre sem a ação direta de Deus na vida deles. Diz que nenhum cabelo de nossa cabeça cai sem o conhecimento bendito de Deus. Então você pode confiar. Quero também dizer que essa palavra é para você que se pergunta: vale a pena ser fiel e seguir confiando? Claro que vale. Vale a pena seguir confiando, porque a maior retribuição para aqueles que confiam e põem em Deus a sua segurança é poder um dia contemplar a sua face. Mas essa palavra é também para você que está, quem sabe, com uma confiança demasiada em si mesmo e não em Deus. É você que muitas vezes com arrogância bate no peito e diante dessa circunstância diz: não, vai dar tudo certo, eu garanto, nós não vamos ser contaminados. Não é isso que a porção bíblica nos diz. Ela diz: vale a pena confiar no Senhor. Davi em momento algum foi imprudente, ele foi responsável e observou de perto o inimigo. Davi em todo tempo cuidava da sua vivência e dos seus relacionamentos. Meus queridos, esse salmo é um salmo que fala sobre os imperturbáveis. Os imperturbáveis não são os céticos, não são aqueles que não acreditam que não haja perigo, são aqueles que sabem que há um perigo, mas apesar do perigo eles confiam em Deus. Então só há dois grupos de pessoas baseado nesse salmo aqui, e especialmente nos dias de hoje. Só há dois grupos de pessoas: são os perturbáveis, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com muito medo e aqueles que entendem que é melhor fugir, e os que são imperturbáveis, aqueles que confiam que Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza, Deus vai seguir cuidando das suas vidas.
Não estou dizendo aqui que você não deve tomar cuidado, porque, como eu disse, o imperturbável não é aquele que não vê o perigo ou que não acredita que ele existe. O perigo existe, o perigo é real, mas ele não se perturba, o seu coração segue em paz, porque Deus está cuidando da sua vida. Deus abençoe o seu coração, que Deus leve paz para a sua alma, e que você tenha essa mesma convicção de Davi. Não há por que fugir, não há o que temer. Deus continua sentado no trono, Ele cuida do seu povo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico e em seguida estaremos encerrando esse momento devocional. Sempre bendirei ao Senhor, porque o Senhor me faz feliz, o Senhor me dá paz, o Senhor me dá alívio, o Senhor me dá alento. Bendito seja o Senhor.
deles, que Ele seja o seu socorro, que Ele seja a sua torre forte, o seu abrigo em todo o tempo, principalmente nos tempos de tribulação. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida, o seu casamento, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Deus bendito e santo, louvado seja o Senhor, o nosso refúgio, exaltado seja o Senhor para sempre, porque o Senhor, com sua grandeza, com sua soberania, com seu poder, tem cuidado dos teus filhos. Nós agradecemos, nós louvamos, nós bendizemos o teu nome. Que o Senhor, ó Deus, se agrade de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Deus, nos cubra com suas bênçãos ricas e portentosas em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça as nossas famílias, que o Senhor cuide, ó Deus, do povo do Senhor, o povo que é imperturbável porque segue confiando que o Senhor é o único refúgio, o Senhor é a única fortaleza. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor eterno e insondável de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.